Aí em 2014 nós tivemos aquela revolução ucraniana. Isso. E aí depois a Rússia invadiu a Crimeia, não foi? Na verdade, a coisa começou em 2002, né? Em 2002 você teve a chamada Revolução Laranja. Porque o que aconteceu lá na Ucrânia? A Ucrânia se tornou independente em 91, né? Era um sonho antigo. A Ucrânia sempre teve o movimento para se tornar independente da Rússia, sempre teve essa visão muito nacionalista, né? Então, mas ela se tornou independente em 91, mas ainda tinha muita influência russa, né? Os políticos ali ainda eram muito pró-Rússia. Mas aí começou a surgir justamente esse tipo de coisa. À medida que os países que também estavam na cortina de ferro soviética prosperavam, começou a surgir os partidos pró-Europa dentro da Ucrânia. Em 2002, teve uma eleição que foi muito marcante, justamente porque ganhou um candidato pró-Europa. Mas não foi uma coisa tão fácil assim, né? Foi o Yanukovych contra o... caramba, agora me fugiu o nome do cara. Não foi aquele que foi envenenado? Foi envenenado. Foi envenenado, exatamente. Como é que era o nome dele? Eu não lembro o nome dele também, mas ele foi envenenado. A foto dele antes e depois é impressionante. Né? Ele foi. Por quê? O que aconteceu na época, né? A pesquisa mostrava ele ganhando fácil a eleição na Ucrânia. A maior parte dos ucranianos querendo ir para a Europa e coisa e tal, já querendo esse negócio. Chegou no dia da eleição, o Yanukovych ganhou. É uma coisa muito estranha. No primeiro turno, ficaram os dois, foram para o segundo turno, né? Ficaram os dois, o Yanukovych e o... Ai, caramba. Ele está pesquisando. Está pesquisando. Eleição Ucrânia 2002. Põe aí, eleição Ucrânia 2002. A gente tem que lembrar o nome dele. Ou é 2004, agora não sei. 2002 ou 2004, alguma coisa assim. Bom, enfim, no primeiro turno, né, tinham muitos candidatos no final das contas e ele ficou os dois primeiros ficaram os dois primeiros ali, mas se você somasse todos os candidatos para a Europa, dava muito mais de 60%. Então a expectativa é que todo mundo que era pró-Europa ia para o candidato pró-Europa, né? E o pessoal do candidato... Aí, pronto. Será que Vamos estabelecer aí. Eleições na Ucrânia. Aí tem que ver... 2012... Não, deve ser 2004 ou 2002. Bom, quanto ele acha lá, quando você achar, depois você põe para nós. E aí chegou o segundo turno e, curiosamente, o candidato pró-Rússia ganhou. Como é que pode? O cara no primeiro turno, ele teve uma votação grande, né? Ele ficou em segundo lugar e coisa e tal, mas os votos pró-Rússia era só aquilo mesmo que tinha pró-Rússia, né? Enfim, e aí teve uma grande confusão, teve a Revolução Laranja. O pessoal ucraniano foi para a praça, foi com as cores laranja. A cor laranja ali, era justamente a 2004. Aí, ó, a Revolução Laranja, exatamente, 2004. Foi o candidato Yushchenko. Yushchenko. Olha lá, é porque os dois são Viktor. Yushchenko. É o Viktor Yushchenko que contra... foi envenenado. Exatamente. O Yushchenko era o pró-Europa e o Yanukovych era o pró-Rússia. E aí teve toda essa coisa. Aí essa protesto toda aí fez com que o STF lá da Ucrânia pedisse uma recontagem de votos, fizesse uma revisão dos votos e coisa e tal, e aí chegaram à conclusão que tinha fraude mesmo, principalmente em Donetsk e Luhansk e na Crimeia, que é a região mais próxima da Rússia, onde ainda tinha alguma influência russa, né? E é muito importante notar isso. O pessoal, os Russetti, o pessoal que é a favor da Rússia, ainda fica falando, não, porque tinha influência russa ali. Sobre isso. Houve alguma influência russa no passado ali, mas se você pegar as últimas eleições, eles nunca mostram as últimas eleições, em que foi todo mundo unânime a favor do presidente atual, do Zelensky, né? Enfim, aí, ou seja, o que eles suspeitaram? Teve golpe, teve urna fraudada naquela região. Igual a Venezuela. Teve a fraude, e aí com a fraude eles conseguiram ganhar. Aí anularam a coisa toda e deram a vitória pro Yushchenko. Aí o Yushchenko ganhou a eleição, excelente, né? Muito bacana. Aí teve o envenenamento dele, foi envenenado depois de ganhar a eleição, né? Os russos... São mestres nisso. Brigar com a Rússia não é fácil, não é brincadeira de criança, né? Então envenenaram o cara esteve perto de morrer. Foi mandado para a Alemanha. Você sabe que na Alemanha tem já hospitais especializados em envenenamento russo, de tanta experiência que tem com ativistas políticos de vários países antigos ali da União Soviética, né? Enfim, só que o que aconteceu? O Yushchenko ganhou a eleição em 2004 e queria entrar para a Europa, mas o parlamento ainda era muito pró-Rússia e o STF ainda era muito pró-Rússia. Eu fiz até um vídeo comparando a situação da Ucrânia e do Brasil com o Bolsonaro. Você tem uma situação dessa, você tem um presidente que quer ir para um lado,
mas você tem ainda o parlamento sei, e o STF toda do outro lado ali. Então o resultado é que o Yushchenko não conseguiu fazer muita coisa, né? Ele chegou a fazer acordos com a Europa para entrar na Europa e coisa e tal, né? Negociar para entrar na Comunidade Europeia, mas não conseguiu avançar muita coisa justamente porque ficava o STF de lá e o parlamento de lá puxando por outro lado, né? Houve, inclusive, várias leis que aumentaram o poder do parlamento e diminuíram o poder do presidente, justamente por quê? Porque na época era o parlamento russo querendo evitar que o Yushchenko tivesse muito poder ali, né? O resultado é que aí chegamos nas eleições de 2000 e... agora eu não sei, foi 2012... 2014... 2010. 2010. Não, porque a revolução foi em 2014, mas a eleição foi antes, foi em 2010. Antes. Em 2010 teve eleição e como o Yushchenko já não agradou, o pessoal não conseguiu entregar o que ele prometeu, ele acabou perdendo a eleição para o próprio Yanukovych. Na verdade, ele nem se candidatou à reeleição, ele botou a vice dele, que era uma deputada lá na Ucrânia, para disputar. Ele morreu já em consequência do envenenamento? Eu não sei, eu acho que ele ainda está vivo ainda, não tenho certeza. Mas o fato é que ele meio que ficou desacreditado lá na Ucrânia, né? E aí a vice dele tentou, a primeira-ministra dele, desculpa, tentou concorrer lá e aí perdeu para o Yanukovych. Aí o Yanukovych ganhou dessa vez. De novo, teve um monte de acusação de fraude, de novo, um monte de gente apontou fraude favorecendo o Yanukovych, coisa e tal, mas ganhou e assumiu. E ele assumiu falando o seguinte, não, ok, eu sei que vocês querem entrar para a Europa, então, embora eu seja do partido pró-Rússia e coisa e tal, nós vamos manter a entrada na Europa. E aí aconteceu um fenômeno que, de novo, é meio com o espelho do que está acontecendo aqui no Brasil. Por quê? Porque no que ele foi eleito, a Assembleia mudou para ser mais pró-Europa. Então, a Verovna Rada, que é a Assembleia lá da Ucrânia, que era pró-Rússia no governo anterior, mudou agora é pró... Ocidente. E aí gerou um problema. Qual que é o problema que gerou? O presidente novo entrou e ele agora é pró-Rússia igual o STF, mas o Congresso começou a atrapalhar ele. Né, começou a impedir as coisas que ele queria fazer, ele queria desfazer. Os papéis se trocaram na história. Só que o STF não, o STF de lá continuou pró-Rússia o tempo todo, né? E aí, o que aconteceu? Ele conseguia se manter no poder porque ele tinha combinado com o Congresso que ia assinar o acordo com a Europa, ia continuar o processo que começou lá com o Yushchenko, né? Só que chegou em 2013... né, que foi às vésperas da Revolução, ele falou, não, quer saber, não vou assinar com a Europa, não vou assinar com a Rússia. Tem um contrato muito melhor de apoio com a Rússia e coisa e tal. E aí o pessoal se revoltou. Porque não foi só isso, tá? O que aconteceu? Olha só. Lembra que eu falei que eles fizeram um monte de reformas para aumentar o poder do Congresso e diminuir o poder do presidente quando era o presidente pró-Europa. Aí agora, que era o presidente pró-Rússia, o STF de lá tomou uma decisão para reverter essas mudanças todas, dizendo que era tudo inconstitucional. Você está vendo o Flávio Dino proibindo emenda PIX? Tudo isso surgiu no governo Bolsonaro para enfraquecer o Bolsonaro. E estava todo mundo de acordo, não, para enfraquecer o Bolsonaro está valendo. Quando virou para o Lula, isso virou agora não vale Lula. Mais. Não pode, o Lula tem que ter direito de governar. Como é que o Lula vai governar sem comprar o Congresso, né? E aí lá aconteceu uma coisa similar e eles reverteram essas coisas. Então já havia uma revolta muito grande entre a população de lá, justamente porque o STF estava jogando em parceria com o Executivo para minar o Congresso e a vontade da população da Ucrânia, que era entrar para a Europa. A política lá não se divide, como nos termos nossos aqui, de direita e esquerda, como a gente vê. É pró-Ocidente e pró-Rússia. É pró-Ocidente e pró-Rússia, é isso daí, né? Não deixa de ser mais ou menos a mesma coisa, que a Rússia ainda tem um ranço comunista, um ranço de esquerda muito grande, embora se diga capitalista hoje em dia, embora se diga anticomunista, né? Mas, enfim, tem essa diferença, né? E aí, o que aconteceu quando o Yanukovych recusou o negócio? Aí que começaram os protestos da Praça Maidan, que, aliás, não é um nome bom falar Praça Maidan, porque Maidan é praça em ucraniano, né? Maidan... Eu não consigo pronunciar. Não, é a mesma coisa falar praça. É, praça, mas enfim, é a praça principal lá da Ucrânia, no centro lá de Kiev, né? Onde teve a maior parte dos protestos e coisa e tal. E aí que começou essa briga toda. Foi no momento que o Yanukovych, digamos, tirou a máscara. Até ali ele estava com a máscara de que não, eu quero entrar para a Europa, tudo bem, eu sou pró-Rússia, mas eu estou querendo manter a ideia. Quando ele chegou e rasgou a máscara, falou, não vou assinar com a Europa coisa nenhuma, não vamos entrar na União Europeia não, vamos assinar um acordo de gás com a Rússia que é excelente para a Ucrânia e coisa e tal.
Aí que o pessoal revoltou completamente lá e começou todo o processo lá da Praça Maidan, né? Não tem jeito, pegou Não tem jeito, o termo, pegou, nome, né? Acabou. E aí estourou a revolução lá e a Rússia invadiu na sequência, né? Pois é, mas a revolução ainda teve várias etapas dessa revolução, né? Começou com um protesto comum, nem eram protestos tão grandes assim, mas aí o pessoal começou a crescer, parou Kiev completamente, não conseguiram nada daquilo. E aí, quando veio a repressão, é que a coisa começou a piorar, né? Porque teve a repressão contra esses protestos, o pessoal quis tirar os protestos de lá na marra, e os manifestantes começaram a revidar, né? Lá naquela região o pessoal tem armas, o pessoal está acostumado a ter armas até, e está acostumado também a brigar muito, né? Sempre teve uma visão muito militarista daquela região ali. Então eles enfrentaram os soldados, e aí teve muitas mortes, é uma coisa muito triste, né? A Revolução Maidan não foi uma revolta limpinha, como você pode imaginar. Morreram muitos soldados e morreram também muitos manifestantes. Muitos civis, muita gente estava manifestando ali. Inclusive, no hotel que eu fiquei ali do lado, é a rua que foi o principal foco dos confrontos, né? Então a rua inteira é cheia de homenagens aos mártires, né? Os heróis ali da Praça Maidan e tal, da Revolução Maidan. E então foi muito sangrento a coisa. E aí, no final das contas, quando chegou no final de fevereiro, que teve uma disputa muito grande, que atiraram com snipers contra estudantes que estavam manifestando ali. Aí a Verovna Rada decidiu fazer o impeachment do Yanukovych. Aí falou, não, vamos ter que fazer o impeachment do Yanukovych para pacificar o país e coisa e tal. E aí teve a votação do impeachment, só que aí a Suprema Corte, mais uma vez, quis anular o negócio do impeachment. Aí deu a confusão geral, foi o dia 20 de fevereiro, se não me engano, no início de fevereiro de 2014, que teve a confusão geral, teve a briga completa. E aí teve a votação do impeachment do Yanukovych, mesmo com a ordem contrária do STF deles lá. O Yanukovych fugiu para a Rússia, porque viu que estava pegando. Aí virou caos completo em Kiev, né? E houve também a libertação da candidata que era a favor da Europa. Lembra que perdeu em 2010? Eu também perdi o nome dela. Caramba, tinha que ver o nome dessas pessoas. Enfim, os nomes são difíceis de gravar. São nomes difíceis de gravar, não são nomes... Não é fácil. Enfim. Ela estava presa, ela foi presa depois, né? Então você imagina-se que daqui a pouco o Bolsonaro vai ser preso em algum momento também, né? Sempre o padrão se repetindo aí, né? E aí teve essa grande revolta, a Assembleia também determinou a libertação dela e a deposição da Suprema Corte toda também, tudo pelo Congresso. E aí, meu amigo, aí foi a revolução, foi a coisa toda. O Yanukovych estava fora, já tinha fugido, e então pronto, conseguiram finalmente tirar o governo pró-Rússia lá da Ucrânia, né? O Putin não ficou satisfeito, o Putin não gostou. E daí ele invadiu a Crimeia, né? Primeiro a Crimeia, depois o Donbás, dizendo que havia movimentos separatistas, que era um movimento separatista. Hoje em dia já está tudo aberto. Foi o pessoal do FSB, principalmente o Igor Strelkov, que era um agente do FSB, que foi plantado ali para coordenar a coisa toda. E aquele negócio, né, nunca teve movimento separatista de fato. Na Crimeia teve, na Crimeia já teve movimento separatista, mas no Donbás nunca teve movimento separatista de fato. Tem uma pessoa ou outra que queria separação. Sempre tem, cara. Aqui em São Paulo tem um movimento separatista em São Paulo. No Sul tem. No Rio de Janeiro tem movimento separatista. Você não sabia. Pois é, mas assim, mas não é como se houvesse realmente um grande clamor popular por isso, né? Tá até crescendo aqui no Brasil esse tipo de clamor popular, mas não é como se existisse uma coisa significativa. Enfim, o fato é que a Rússia invadiu a Crimeia e invadiu o Donbás. Aproveitou justamente um período que estava certo caos, porque, né, a Assembleia destituiu o presidente, aí o presidente da Assembleia assumiu a presidência da República, né, o controle do país, como seria aqui no Brasil também nesse caso, né, uma vez que tanto o presidente quanto o vice foram afastados, assumiria o presidente da Câmara e convocaria eleições para em seguida para o presidente assumir, né? E aí, de fato, teve as eleições em 2014, assumiu o Poroshenko, o Petro Poroshenko, que é pró-Europa e coisa e tal, né? Mas, enfim, naquele momento, em 2014, ele ainda estava uma confusão muito grande, coisa e tal, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia. E muito fácil.
Por quê? Porque estava uma confusão Tudo danada, desorganizado. ninguém sabia quem estava obedecendo para quem, coisa e tal. A Rússia já tem uma presença muito grande ali na Crimeia, em Sevastopol, né? Porque Até uma base lá. uma né? base ali que era a grande base soviética do Mar Negro. Quando a Ucrânia se tornou independente, houve um leasing, né? Aquela área é ucraniana, mas foi alugada para a Rússia até 2015. Inclusive, muita gente fala que esse foi um dos motivos para a invasão da Crimeia, porque eles não querem perder a base de Sevastopol, e a Ucrânia já estava certo que não iria renovar esse leasing adiante aí, né? Mas enfim, invadiram a Crimeia, relativamente fácil. Não dispararam tiros. Entraram soldados, ameaçaram o pessoal, invadiram o Congresso lá da Crimeia. A Crimeia era uma região autônoma da Ucrânia, ela já tinha alguma autonomia em relação ao governo ucraniano, mas invadiram tudo lá e tomaram a Crimeia. E o Donbás a mesma coisa, invadiram com tropas lá, inventaram essa lorota de coisa. Mas eles tomaram tão fácil que esse foi um dos fatores que acabou atrapalhando o Putin nesse negócio. Nada me tira da cabeça que o Putin achou que dessa vez ia ser tão fácil quanto foi na invasão da Crimeia, né? E de forma alguma, né? Aí o Zelensky foi eleito quando? Em 2000, né? 2019. 2019. O Zelensky foi eleito. Qual que é a visão que os ucranianos lá têm do Zelensky? Pois é, o Zelensky foi eleito, é aquele candidato de revolta contra o sistema, muito como foi o Bolsonaro aqui, como foi o Trump nos Estados Unidos. Ele é um candidato do pessoal que está de saco cheio do sistema, queria botar alguém de fora naquilo ali, né? E o Zelensky, você conhece a história, né? Ele tinha uma novela lá, um programa, coisa e tal, que justamente ele interpretava o presidente da Ucrânia, né? E, cara, é uma série genuinamente engraçada. Tem na Netflix, com legenda em português, para quem quiser ver lá. É só procurar lá, presidente, como é que é? Eu esqueci o nome da novela. Mas é só procurar lá, você vai achar a novela do Zelensky lá. E é um seriado em que ele interpreta um professor de matemática que fica chateado com o sistema, reclama que só tem corrupção e não sei o que lá e coisa e tal. E aí o pessoal grava ele falando isso, bota na internet, ele vira uma sensação do dia para a noite e acaba ganhando a eleição. E de certa forma não foi diferente do que aconteceu na vida real. Ele virou uma sensação por causa desse programa e acabou ganhando a eleição lá na Ucrânia. Mas é aquilo, né? É muito porque era o candidato da revolta, do pessoal contra o sistema. Queremos botar alguém de fora lá naquele negócio, né, para ver se resolve. A Ucrânia, como todos os países da era soviética, tem um legado de corrupção muito grande, né? Eles lutam muito contra isso, né? O Zelensky, o principal pauta dele era essa, né? Mas, assim, não é uma coisa fácil que você resolva da noite para o dia, né? Aqui no Brasil, a gente está 500 anos tentando resolver esse problema e não resolvemos também, né? Então, assim, o Zelensky chegou muito festejado. Ele ganhou com 70% dos votos. É muita Ele ganhou, assim, de lavada, disparado de todo mundo, né? E nessa eleição, os russos tinham um candidato também, que era o Medvedchuk, que era o candidato pró-Rússia nessa eleição, e ficou em 5º lugar. Para você ver como é que a invasão da Rússia da Crimeia e do Donbás matou o soft power da Rússia na Ucrânia. Se na eleição anterior eles chegaram a ganhar a eleição, né, na outra ele ficou em 2º lugar e coisa e tal, já em 2019 a Rússia não tem não tem ninguém a favor da Rússia na Ucrânia mais, ninguém, nem no Donbás, nem em lugar nenhum. Aí, ou seja, o cara ficou em 5º lugar, o Medvedchuk. E aí que eu acho que o Putin percebeu que não ia ter chance, ele precisava fazer alguma coisa ou a Ucrânia iria de vez entrar para a Europa e entrar para a esfera de influência do Ocidente. E qual que é o problema que ele tem com isso, né? A minha visão da coisa é que o problema que ele tem com isso é principalmente o efeito da Polônia. Da mesma forma que os ucranianos olham para a Polônia desenvolvendo para caramba, o pessoal muito mais rico, muito mais bem de vida porque entrou para a influência europeia, imagina como iam ser os russos de Kursk, de Belgorod, da região fronteiriça, ali vendo o pessoal da Ucrânia muito mais próximo, melhorando, né? Prosperando, com as coisas melhorando, a economia, né, mais dinâmica, coisa e tal. Isso ia gerar um problema para o Putin enorme, né? Esse que é o grande medo dele no final das contas, né? Aí o que aconteceu? O Zelensky foi eleito, mas de novo ele teve problema, a coisa dele era enfrentar a corrupção. Enfrentar a corrupção não é uma coisa fácil. Ele tinha maioria no parlamento? Tinha, né? Tinha uma maioria. Realmente ele foi assim, ganhou tudo, né? Mas mesmo com o parlamento do lado dele, mesmo com tudo, ele teve dificuldades com o negócio da corrupção, com os restos do sistema que estavam lá, né? E teve a Covid.
A Covid em 2020 acabou... Todo presidente durante a Covid acabou perdendo popularidade, porque pô, não tem muito Fechou comércio, tem que economia. Fechar comércio, esse negócio. Né? Ou você desagrada o pessoal fechando o comércio, ou você desagrada o pessoal não fechando o comércio. Não tem como agradar. Não tem como agradar o pessoal. Então, o Zelensky caiu a popularidade dele. No início da guerra, ele estava com uma popularidade ali na casa dos 40%, ou seja, caiu bastante. Quem ganhou com 70%. Nossa, perdeu bastante. Perdeu bastante, né? Mas aquele negócio, outro fator que o Putin usou. O Putin ajudou. Não, o Zelensky está pouco popular, vou chegar lá, os ucranianos vão me receber de braços abertos, deve estar todo mundo querendo voltar para a Rússia. E não era bem isso. O pessoal estava reclamando do Zelensky que ele não foi eficiente o suficiente em acabar com os russos, com a coisa russa que tinha no governo ucraniano ainda, né? Então esse era o principal fator de descontentamento do pessoal. E acabou que o Putin ajudou o Zelensky nisso. Porque no que o Putin invadiu a Ucrânia, agora a popularidade do Zelensky de novo disparou e ele está conseguindo, já está na fase de negociação para entrar na comunidade europeia, né? Imagina-se que nos próximos anos isso vai acontecer, ou seja, né, mudou totalmente a figura. Agora né? você lá no canal, você acompanha bastante lá, põe até uns mapas lá e tal. Todo mundo esperava que a Rússia fosse ganhar facilmente. Eu mesmo esperava que 2022 ia ganhar. Acabou. Quando começou a guerra, eu falei, não, acabou. Né? Questão de semana está tudo dominado. Eu fiz o vídeo, né, reportando, falei que era um absurdo isso, uma invasão de um país soberano, que não tem como justificar de forma nenhuma. Eu sempre briguei muito com o pessoal, falando, não, mas a OTAN que está expandindo. Por que a OTAN que está expandindo? A Ucrânia quis entrar na OTAN em 2008, a OTAN recusou, não queria. Se a OTAN quisesse expandir, teria expandido muito mais rápido. Agora foi um tiro no pé, porque a Suécia e a Finlândia aumentou. Pois é, né? Nunca teve isso. O Putin está ajudando a OTAN e não está prejudicando. A OTAN, exatamente. Enfim, mas o pessoal fica com essas histórias aí, né? Eu falei no vídeo, não, é um absurdo, é totalmente coisa. Mas eu achava que ia ganhar, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.